Olha, no final de 2024, aconteceu uma coisa assim que realmente abalou as estruturas do mundo da tecnologia. Uhum. Uma startup chinesa, que era relativamente pequena, chamada DeepSeek.a, apareceu tipo do nada e colocou na mesa um modelo de inteligência artificial de ponta. E o detalhe mais incrível, né? Eles fizeram isso sem ter acesso aos chips mais potentes da NVIDIA, que todo mundo considera o padrão ouro da indústria. Exato. É como se eles tivessem entrado numa corrida de Fórmula 1 com um motor de outra categoria e quase ganharam. E isso força todo mundo a parar e pensar. Sabe, a gente entrou numa era em que parece que o progresso em IA é sinônimo de força bruta. Totalmente. Quem tem mais dinheiro, quem compra mais GPUs, vence. Exato. E o que a DeepSeek fez foi levantar a mão no meio dessa loucura toda e perguntar: será que é só isso mesmo? Ou será que é a engenhosidade, a otimização inteligente? Será que isso pode, de alguma forma, equilibrar o jogo? É essa a questão. E é para entender como isso é possível que a gente vai se aprofundar hoje. Nossa análise vem de trechos de um livro sobre engenharia de performance de sistemas de IA. Um tema super nichado, mas fundamental. E a missão aqui é justamente essa: investigar esse universo que normalmente fica nos bastidores. A gente quer entender como se extrai uma performance absurda de um hardware que, no papel, é inferior. E o que essa briga entre força bruta e inteligência, o que isso significa para o futuro de tudo, né? Ok, vamos então desmembrar o caso da DeepSeek, porque os detalhes são fascinantes. Vamos lá. O problema deles era muito claro. Por causa das restrições de exportação dos Estados Unidos, eles simplesmente não podiam comprar as GPUs mais cobiçadas da NVIDIA, os modelos Hopper ou Blackwell. Que é o que todo mundo usa. Exato. Eles tiveram que se contentar com uma versão, digamos, limitada, a H800. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o ponto-chave aqui é a limitação técnica da H800. O que define a capacidade de um supercomputador de IA não é só a velocidade de cada chip individualmente. É como eles conversam entre si. Perfeito. É a velocidade com que eles conversam, a largura de banda da interconexão. A H100, que era o sonho de consumo, tem 900 gigabytes por segundo. A H800, que a DeepSeek tinha, Quanto? apenas 400. Peraí. A diferença é mais do que o dobro. Isso é brutal. É como tentar baixar um filme com uma internet discada contra uma de fibra ótica. Exatamente. A analogia é essa. E quando você está treinando um modelo de linguagem gigante que precisa ser dividido entre milhares desses chips, essa comunicação lenta vira um gargalo monstruoso. Entendi. O livro usa uma analogia que eu achei perfeita. É como tentar reger uma orquestra sinfônica inteira usando walkie-talkies. A informação simplesmente não flui rápido o suficiente. E as GPUs, que seriam os músicos? Ficam a maior parte do tempo paradas, de braços cruzados, esperando a próxima instrução. E mesmo com esses walkie-talkies, o resultado foi inacreditável. A DeepSeek conseguiu treinar o modelo deles, o DeepSeek R1, e ele apresentou capacidades de raciocínio lógico que chegaram muito, muito perto dos melhores do mundo. E agora vem um número que realmente assusta. O custo. O custo total do treinamento foi menos de 6 milhões de dólares. 6 milhões. E esse número só choca de verdade quando a gente compara. O treinamento do GPT-4 da OpenAI custou algo na casa dos 100 milhões de dólares. 100 milhões. O Gemini Ultra do Google, segundo estimativas, bateu nos 191 milhões. O que a DeepSeek fez não foi uma melhoria de 10% ou 20%. Foi uma ordem de magnitude de diferença em eficiência. Foi um soco no estômago da ideia de que só o dinheiro compra o progresso. Eu imagino o impacto disso no mercado financeiro. Foi um terremoto. O material menciona que as ações da NVIDIA chegaram a cair 17% em um único dia por causa dessa notícia. Nossa. O mercado entrou em pânico com a simples possibilidade de que talvez, apenas talvez, o futuro não dependesse de comprar cada vez mais e mais hardware, mas sim de usar o hardware existente de forma muito mais inteligente. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 100 milhões de dólares. Como, com um gargalo tão óbvio na comunicação,
Eu imaginaria que a solução seria tentar enviar pacotes de dados maiores, mas com menos frequência para otimizar. Mas pelo que eu entendi, eles fizeram algo bem mais sofisticado, certo? Exato, eles foram na direção contrária do óbvio. Em vez de aceitar o gargalo e tentar contorná-lo, eles o tornaram irrelevante. Como assim? Eles perceberam que o problema não era a lentidão da rede em si, mas o tempo que as GPUs ficavam ociosas esperando pela rede. Então eles criaram softwares super específicos para o hardware deles, os chamados kernels CUDA personalizados, e um algoritmo que batizaram de Dual Pipe. Dual Pipe. Tubo duplo. O nome sugere que eles estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É exatamente essa a sacada. Pensa num coreógrafo genial que precisa montar um espetáculo com um palco pequeno. O algoritmo Dual Pipe garante que enquanto um grupo de GPUs está processando os dados, outro grupo já está recebendo os dados para a próxima etapa. Ah, então a computação e a comunicação acontecem em paralelo. Uma sobrepõe a outra o tempo todo. Na prática, eles mascararam a fraqueza da rede, garantindo que os músicos da orquestra, as GPUs, nunca parassem de tocar. Foi uma vitória categórica do software sobre a limitação do hardware. O que a DeepSeek fez parece quase um trabalho de artesanato, sabe? De conhecer a máquina por dentro em seus mínimos detalhes. Quem é o profissional que tem esse tipo de conhecimento tão específico? Pois é. Não me parece o trabalho de um cientista de dados comum que, normalmente, está mais focado nos algoritmos e nos dados em si. E não é mesmo. Isso nos leva a uma das profissões mais fascinantes e bem pagas da tecnologia hoje. O engenheiro de performance de sistemas de IA. Que nome comprido! É uma função híbrida. Essa pessoa não é só um programador, nem só um engenheiro de hardware, nem só um cientista de IA. É alguém que vive na intersecção de tudo isso. Um canivete suíço. Basicamente. Precisa entender de arquitetura de computadores, programar em linguagens de baixo nível como o C++, mas também entender a matemática por trás dos modelos de transformers. É um perfil raríssimo. É um perfil quase renascentista da computação. Exatamente. A rotina dessa pessoa é caçar ineficiências. Eles usam ferramentas de profiling para ver onde o sistema está perdendo tempo, onde estão os gargalos, e aí reescrevem partes do código, ou reorganizam a forma como os dados se movem, para extrair cada gota de performance da máquina. E o impacto disso no negócio deve ser gigantesco. É direto no bolso. Se um engenheiro desse consegue acelerar o treinamento de um modelo em 30%, ele acabou de economizar dezenas de milhões de dólares para a empresa. Por isso são tão valorizados. Sabe, tem uma ideia nesse material que eu achei fantástica que conecta tudo isso. Eles usam uma analogia com um piloto de Fórmula 1, o tricampeão mundial Jack Stewart. Ah, eu vi isso. É ótima. Ele era famoso não só por ser rápido, mas por ter uma sensibilidade mecânica absurda. Ele sentia o carro, entendia como cada componente funcionava em harmonia e isso permitia que ele levasse a máquina ao limite absoluto. E eles transportam essa ideia para a computação com o conceito de simpatia mecânica. Exato. É a filosofia de escrever software não de forma agnóstica, genérica, mas com uma consciência profunda e íntima do hardware onde ele vai rodar. É saber como a memória da GPU é organizada, como os dados se movem entre os diferentes níveis de cache, qual o custo de cada operação. E isso se traduz em ganhos reais, não é só uma filosofia bonita. Com certeza. O material dá exemplos concretos. Um dos mais famosos é um algoritmo chamado Flash Attention. Antes dele, uma parte do cálculo dos modelos de linguagem, a atenção, era muito lenta. Por quê? Porque exigia uma movimentação massiva de dados da memória principal da GPU, que é a mais lenta. O Flash Attention reorganizou a matemática para fazer os cálculos em pedaços menores que cabiam na memória super rápida interna da GPU. E o resultado? Aceleração de 2 a 4 vezes no treinamento. É pura simpatia mecânica em ação. E o pessoal da DeepSeek também fez isso, certo? Com o algoritmo deles. Exatamente. O algoritmo deles, o MLA, ou Multi-Head Latent Attention, foi otimizado especificamente para a arquitetura e as limitações das GPUs H800 que eles tinham. Entendi. E o que é fascinante aqui é que isso cria um ciclo virtuoso como o livro descreve.
Inovações em software, como o Flash Attention, forçam os fabricantes de hardware a pensar em como criar chips que façam aquilo ainda melhor. E esse novo hardware, por sua vez, abre a porta para que os engenheiros de software criem algoritmos ainda mais eficientes que antes eram impensáveis. Então é uma via de mão dupla. O software força o hardware a melhorar e o hardware novo abre portas para um software que a gente nem imaginava antes. Isso me faz pensar nas métricas que a gente usa. Eu sempre ouvi falar de flops, de teraflops, petaflops. A medida de quantas operações de ponto flutuante um computador consegue fazer por segundo. A métrica da força bruta. Exato. Mas o material argumenta que essa é a métrica errada, ou pelo menos perigosamente incompleta. É um ponto crucial. Focar em flops é como medir a eficiência de uma fábrica pelo barulho que as máquinas fazem. Boa. Uma máquina pode estar a 100% da sua capacidade fazendo muito barulho, mas se não estiver chegando matéria-prima, ela não está produzindo nada útil. O livro introduz um conceito muito melhor, good put, ou rendimento útil. Good put. A pergunta não é quão ocupado está o meu computador, mas sim quanto trabalho útil ele está de fato realizando. E a diferença entre os dois pode ser grande? Gigantesca. O material cita um artigo da Meta, que é de cair o queixo. Eles analisaram os próprios clusters de supercomputadores e descobriram que, embora as ferramentas de monitoramento mostrassem uma utilização de quase 100%, O barulho estava no máximo. exato, mas o good put real era de apenas 25% a 30%. Meu Deus, é chocante. É chocante pensar que 70 a 75% do tempo de um supercomputador de centenas de milhões de dólares podem ser puro desperdício. É um número assustador. É como pagar por um prédio de escritórios inteiro e descobrir que só estão usando uma única sala. E esse desperdício vem exatamente das coisas que a gente já falou. GPUs esperando por dados que não chegam por causa da rede lenta, gargalos no armazenamento, tempo perdido se recuperando de falhas de hardware. Entendi. O trabalho do engenheiro de performance é exatamente esse: fechar essa lacuna entre a utilização teórica e o rendimento útil. É a diferença entre estar ocupado e ser produtivo, só que na escala de supercomputadores. Está falando. Modelos com 100 trilhões de parâmetros. Uma escala que se aproxima do número de sinapses no cérebro humano. Essa abordagem de otimização ainda se sustenta ou a gente vai bater no muro de qualquer jeito? Essa é a próxima fronteira. E a força bruta aqui simplesmente não funciona mais. Ela quebra. Por quê? Vamos colocar em números. Um modelo denso, ou seja, onde todos os parâmetros são usados o tempo todo com 100 trilhões de parâmetros, exigiria aproximadamente 182 terabytes de memória de GPU, só para armazenar seus pesos. 182 terabytes. A minha máquina tem 32 gigabytes de RAM. É uma escala que é difícil até de imaginar. É absurdo. E se a gente traduzir isso para o hardware mais moderno, como a GPU B200 da NVIDIA, você precisaria de quase 1000 delas, um cluster que custaria centenas de milhões de dólares. Só para ligar o modelo. Só para conseguir carregar o modelo na memória. Isso sem nem começar a pensar em como treiná-lo ou na conta de luz que isso geraria. É financeiramente e energeticamente inviável. A abordagem de força bruta morre aqui. Então, qual é a saída? Como a gente chega lá sem precisar da energia de um país pequeno para fazer uma pergunta ao chatbot? A saída é aplicar os mesmos princípios de eficiência que vimos com a DeepSeek, mas em nível de arquitetura do modelo. A técnica mais promissora se chama Mixture of Experts, ou MOE. Mistura de especialistas? Exato. E a ideia é surpreendentemente elegante e inspirada no nosso próprio cérebro. Ah, então é como ter uma empresa gigante. Em vez de chamar todo mundo, todos os funcionários para uma reunião sobre marketing, você só chama o time de marketing. É isso. O resto da empresa continua trabalhando em outras coisas, economizando tempo e energia. É a analogia perfeita. Em um modelo MOE, você tem um número gigantesco de parâmetros, que representam o conhecimento total do sistema.
Mas para cada tarefa, para cada pedaço de texto que entra, um sistema de roteamento inteligente ativa apenas um pequeno subconjunto desses parâmetros. Os especialistas. Os especialistas mais relevantes para aquela tarefa. O resto do cérebro do modelo permanece inativo. E isso já está em uso. Isso já é uma realidade. Sim, e com muito sucesso. O modelo DeepSeek V3, por exemplo, usa essa técnica. Ele é um monstro com 680 bilhões de parâmetros totais. Nossa. Mas para cada input, ele só acorda e usa cerca de 37 bilhões deles. Ah, que interessante. É assim que você consegue ter modelos com conhecimento vastíssimo, quase enciclopédico, sem que o custo computacional para cada consulta exploda. É a chave para escalar o conhecimento sem escalar o custo na mesma proporção. É a simpatia mecânica aplicada ao design do próprio modelo. Exatamente. Ok, vamos tentar amarrar as pontas de tudo que a gente discutiu. Se a gente pudesse destilar as ideias mais importantes do material de hoje, a primeira, para mim, é a mais óbvia. A engenhosidade pode sim superar o gasto bruto. Sem dúvida. O caso da DeepSeek é a prova viva de que otimizações inteligentes de software podem não só compensar, mas até superar as limitações de hardware. A segunda, que talvez seja mais sutil, mas igualmente importante, é a mudança de foco da métrica. A gente precisa parar de ser obcecado com a potência bruta, os flops, e começar a se preocupar com o good put, O rendimento útil. o trabalho útil. A pergunta não é quão rápido o seu motor gira, mas quantos quilômetros você percorre com 1 litro de gasolina. E a terceira, que une tudo, é essa ideia de simpatia mecânica. O futuro da computação de alta performance, e da IA por consequência, não está em abstrair o hardware, mas sim em se aproximar dele, em criar software que dialogue com o silício de uma forma íntima, como Jack Stewart dialogava com o carro dele. E se a gente conectar isso a um quadro maior, esse trabalho de otimização não é só sobre economizar dinheiro para as big techs, é sobre democratização. Como assim? Cada vez que um engenheiro de performance descobre uma forma de treinar um modelo de ponta com 10 vezes menos recursos, ele está abrindo a porta para que universidades, startups e pesquisadores de países com menos recursos também possam inovar e contribuir. Faz todo sentido. É o que transforma uma tecnologia que é teoricamente possível em uma ferramenta amplamente disponível e prática para o mundo. Perfeito. E para a gente encerrar, vou deixar uma questão que o próprio material levanta e que me deixou pensando bastante. Manda. Ele menciona o uso de ferramentas assistidas por IA para otimizar os próprios sistemas de IA. Se a chave para o próximo salto é essa engenharia de performance super detalhada, minuciosa, que hoje é conduzida por humanos geniais, o que acontece quando a própria IA se tornar a melhor engenheira de performance do mundo? Poderiam IA descobrir otimizações tão eficientes e talvez tão contraintuitivas para a mente humana que nos levem a um novo salto de eficiência que a gente hoje nem consegue prever?